Agora vamos para a parte 2, pessoal. Quem estava online aí pode continuar. E vamos continuar falando aí sobre quadrinhos e esse mercado todo editorial. Tô esperando só meu amigo Daniel do Canto do Gárgula voltar, entrar novamente para a gente continuar o papo. Já temos aí novas pessoas online. Sejam bem-vindos. Bora continuar esse papo aí. Bom, vou esperar o pessoal entrar, mas eu vou. Façam perguntas, tá? Não sei se o. Provavelmente o Daniel ia. Mas já estou fazendo aí, me antecedendo a ele. Fala, meu caro. Voltamos. Estamos de volta aqui. Deixa eu só. Cara, estamos voltando aqui para o segundo bloco É, dessa tava live falando da aqui. Perifacom, Para né? mim, Mas acho que eu pra não mim, concluí, não sei se eu concluí, mas enfim, é um evento magnífico. Vale muito a pena. Você, quando vier, quando você puder, vier voltar a São Paulo, tentar marcar próximo da data que aconteceu ano que vem. Que ainda tem muito tempo, né? Até virar. a gente não sabe nem quando é que vai ter evento, né, cara? Quem que ele tá falando? Entendeu? Ó, o Gobi Ludobar. Descobri seu nome hoje, já sigo há muito tempo, mas não vejo você falar seu nome nos vídeos. Você tá falando? Thiago Afronerd? Não sei se é você ou sou eu. Porque É, o pode Gob ser é os uma galera aqui do dois. Rio que são todos meus amigos. E eu fiz um jogo de tabuleiro e eles foram apoiadores. A loja, inclusive, a gente fez o lançamento do Labyrinths, que é o meu jogo. A gente fez na loja deles e tudo. São pessoas queridíssimas. E eles têm apoios a causas variadas. São caras fenomenais. O dia que você vier no Rio, eu te levo lá para você conhecer. A Nossa, eu tô loja é numa devendo. casa linda. Eu tô devendo uma visita pro Rio de Janeiro há um tempo. Mas pior que não é uma coisa difícil de fazer. Esse ano mesmo poderia ter feito, mas com todas essas circunstâncias aí, Quando você acabou. vier, você me avisa, meu amigo. O pessoal da GOB, vocês estão falando que vocês não conheciam o Thiago ou não conheciam o Canto do Gárgula? Eu não sei. Mas eles vão falar daqui a pouco, provavelmente. Mas eu tenho que ir pro Rio de Janeiro porque, assim, na real, eu acho que depois do Afronerd, eu conheci gente no Brasil inteiro. Então, todo canto que eu vou, tem alguém que eu fiz amizade e que gostaria que eu fosse, seja na casa da pessoa, tudo mais. Igual, por exemplo, esse ano eu tinha um plano, eu já tinha um roteiro de viagem traçado que foi atrapalhado pela pandemia. Não sei se isso vai ser possível fazer, porque eu vou ser obrigado a tirar férias em novembro, mesmo não querendo, porque vai fechar um ano. Eu conheço a Fernanda, não sabia o nome dele, era eu. É, Tá vendo? pois Agora é. você já sabe que é o Thiago, cara. O Thiago é o cara que manda na parada. E aí eu tinha um roteirinho de viagem que eu ia fazer esse ano, que era o Nordeste. Já fui para algumas vezes para lá, mas eu ia fazer meio que um tourzinho, para visitar, rever amigos, visitar algumas pessoas e, e curtir o Nordeste mesmo, porque a vez que eu fui para Recife, por exemplo, eu fui para a Comic Con de Recife. E aí não deu para eu curtir tanto a cidade quanto eu gostaria. Então, dessa vez, quando eu for, e eu vou fazer essa viagem, seja esse ano ou no ano que vem, eu vou para curtir os amigos e o lugar. Mas uma das pessoas que eu tenho que visitar, que eu vou começar pelo Ceará, Fortaleza, então lá eu tenho a Sarinha, do Quadrinhos Arretados, aí eu tenho o. Ai meu Deus, o Fábio, que é autor de quadrinhos, tenho o Eron Vilar, e eu tenho um amigo também chamado Rafael, que era um produtor de conteúdo de quadrinhos, e hoje ele deu uma parada, ele abriu uma cafeteria que no começo deu uns pitacos e, enfim, ele quer muito que eu vá lá conhecer. Então eu tenho lá muita gente para visitar. Aí Que maneiro isso. chega Recife eu já me hospedei na casa de amigos que eu fiz amizade através do Afronerd quando eu fui a primeira vez. Então uma segunda vez eu teria que ir lá para visitá-los. Aí tem o Roger, que é um autor de quadrinhos independentes. Tem a Banca Guararapes, que tem uma série de pessoas que já fazem ali, que fazem parte do meio de quadrinhos de Recife. Tem muita gente de Recife, que eu não vou lembrar de cabeça agora, mas tem. E eu depois desceria para Salvador. E em Salvador eu tenho grandes amigos lá também. Um deles é o Lucas Pimenta, que já foi editor ainda, edita, se não me engano, quadrinhos. Tem o meu amigo Canuto, que fez o Conto dos Orixás. Então, assim, eu devo muito uma visita a eles. Tem o meu brother que eu fiz uma live semana passada com ele, que é o Rodrigo Lima, que também é de Salvador, se não me engano. E tenho outros amigos também que moram lá.
E eu nunca fui para Salvador, então eu preciso ir. Como eu preciso, Ah, assim isso que eu decidir é importante. Ô, Thiago, se então, você ouvir um assim, barulho de bombeiro, eu moro do lado de um bombeiro. E fica pode ser que eles tranquilo. saiam a qualquer momento, sacou? Não, fica tranquilo. Não se assusta Mas, não que não estão vindo me buscar, não, cara. Eu não fiz tanta que merda bom, assim ainda, que bom, né? entendeu? Mas Mas, então, e cara, No Rio de Janeiro tem muita gente. No Rio de Janeiro tem tem muita esse cara gente. aqui. Se tu vier e não falar comigo, vai dar merda. Só vou te falar Eu isso, hein? eu vou ter que ir pro Rio por pelo menos uma semana, porque daí tem muita gente. Mas começa pelo meu amigo Orlando, Orlando Miojo Geek, ele é do Rio de Janeiro, eu conheço ele há muito tempo. Assim, e o mais bizarro é que esse cara, ele tem medo de avião, então ele não vem muito para São Paulo. Você ainda vem para São Paulo, a gente se vê nos eventos e tudo mais, mas ele não vem. Então, ele veio para São Paulo uma vez. E os caras até ficaram zoando quando eu visse ele presencialmente, que a gente ia ficar abraçado horas. Porque a gente conversa muito, a gente tem uma interação no, no WhatsApp mesmo, a gente conversa muito assim, é realmente como se fosse um irmãozão pra mim, sabe? E a gente tem um vínculo muito próximo. Mas a gente só se viu presencialmente uma vez. Entendi. E foi quando ele veio para cá por causa de um treinamento da empresa dele. Então, assim, eu acho que uma das coisas que eu ganhei com a Afronerd, que eu mais valorizo, não é só os quadrinhos, obviamente, mas são os amigos. Eu acho que as amizades foi muito maior. É muito maior, porque é alguma coisa, é pra vida, entendeu? Não que os quadrinhos não sejam pra vida, mas pode ser como pode não ser, entendeu? Eu penso, às vezes, se um dia sei lá, não quiser mais colecionar quadrinhos, não quiser mais seguir, primeira coisa que eu pensei já, que eu falei já, deixar outra pessoa negra levar frente ao Afronerd, porque o Afronerd não precisa ser eu, a Afronerd pode ter qualquer outra pessoa negra que esteja disposta e a produzir conteúdo com confiança e com qualidade. Se eu não tivesse a vontade mais a fazer, eu passaria tranquilamente a página para alguém, porque eu acho que tem que continuar, a página tem que continuar existindo. E a segunda coisa eu doaria talvez meus quadrinhos, se eu não tiver nenhum filho para deixar que gostaria de colecionar, eu doaria meus quadrinhos para uma iniciativa igual a da prateleira de quadrinhos do Jonathan. Se o Jonathan estiver ouvindo aqui, ele com certeza vai falar que vai me cobrar disso depois. Mas enfim, acho que ele não tá porque ele não tá online. Mas eu acho que tem gente que conhece o Jonathan que tá online e vai brincar com isso depois. Enfim, mas eu acho Agora, que é Thiago, isso. Fala. Thiago, deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. Você comentou até agora de várias coisas, e eu vejo hoje, e obviamente estou falando do meu lugar de cala. Você fala do seu lugar de fala, é muito importante que você tem mais visão do que eu posso falar, óbvio. É uma pergunta que eu estou te fazendo. É, a representatividade negra hoje nos quadrinhos, em autores e roteiristas, eu acho que é muito maior do que já foi. E está aumentando a cada dia. Qual a tua visão? Não, com Eu estou certeza. errado? Não, não, ela tem aumentado mesmo, realmente, assim. Você tem novos autores nascendo. Se você pega aí pelas narrativas periféricas, são 6 novos autores que estão produzindo aí seus quadrinhos. Se eu não me engano, todos eles são negros. Eu acho que talvez um não. Eu acho que todos são. Assim, alguns eu conheço já presencialmente, outros não. Mas, mas enfim, pela foto e tudo mais, você sabe. E, e assim, só nisso já são 6 atores novos que estão entrando no mercado de quadrinhos e com um começo muito bom, para ser sincero. Por mais que tenha falhas em algumas obras, é o início deles. Então é natural você errar e você aprende com os erros e começar a Isso é publicar. Nemo, né? Editora Nemo, Nemo. a Mino, 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 Mino. a Mino fez esse projeto, que é as narrativas periféricas, e deu a oportunidade de 6 jovens de periferia produzirem quadrinhos com eles, publicados pela editora Mino. E não só isso, sabe? Tipo, eles não só chegaram lá e começaram a escrever e desenhar. Eles tiveram aulas, eles tiveram masterclasses de vários autores nacionais aí e internacionais também. Então, assim, foi uma puta oportunidade que com certeza marcou a vida deles. Com Quer certeza. dizer, a Mino abraçou esses caras completamente. Sim, a Janaína ela tem muito disso. Com certeza, tipo, todos eles ficaram lá na casa dela, lá, né, que a casa dela é editora também. E eles com certeza ficaram várias noites lá aprendendo e curtindo e conhecendo quadrinhos, tendo a oportunidade às vezes de ler coisas que talvez eles não tinham possibilidade de comprar naquele momento. Então, assim, obviamente que para escrever quadrinhos, você ler bastante quadrinhos deve ser uma coisa muito necessária, muito importante.
Eu nunca escrevi um, apesar de ter vontade em breve, mas eu acredito que seja uma coisa que vai me auxiliar muito se eu mais à frente, quando eu for escrever, por ter lido bastante e vou conseguir puxar, vou conseguir linkar coisas talvez, entender um pouco de narrativa, mas é uma oportunidade única que mudou a vida deles e eu acho que realmente tem que existir mais dessas iniciativas. Acho que a Mino, se ela fez isso, ela deve continuar fazendo. Se ela puder fazer aí todo ano um projeto de narrativas periféricas, virar um selo mesmo, que é uma coisa que eu ouvi. O Gabu é um dos escritores das narrativas periféricas, inclusive fez o Crianças Selvagens, que é uma das minhas favoritas das narrativas periféricas. E ele tá falando aí do relato dele. Já quase perderam o trem. Provavelmente voltando da Mino. Mas, enfim, é isso. Eu acho que tem crescido o número de autores, precisa crescer mais para se tornar cada vez mais representativo. É, eu vejo que cada vez mais nós, como população negra, a gente tem ocupado esses espaços, esse sentido cada vez mais à vontade de entender que esses espaços nos pertencem também, entendeu? Então, eu quero chegar um dia de ver um arte sala da CCXP, por exemplo, e ver até 50-50, sabe? Tipo, de pessoas negras e pessoas brancas, enfim. Uma variação real, sabe? Não uma ala, sabe? Não um cantinho onde tem Sim, só algumas sim. pessoas negras Ó, ou eu, só os eu grandes te, nomes. entendi. Eu já vou te pedir para que, assim, se você pegar um quadrinho que você achar que tá alinhado lá com o Canto do Gárgula, você me dá um toque, fala, Dani, olha isso, que isso é bom, isso tem a ver. Porque eu vou te ajudando nesse trabalho. Ah, não, com certeza, com certeza. Você fala assim, você fala o quê? Representativo ou você fala que condiz com a pauta que eu tô Representativo, porque querendo? eu vou citar você, eu falo assim, ó, o Thiago do Afronerd me indicou esse quadrinho, aí eu vou botar, porque a gente vai começando a unir os públicos, por mais que eu não esteja no lugar de fala, eu acho que eu posso apoiar a tua causa. Ah, não, com Entendeu? certeza. Na verdade, a questão do local de fala, ele está muito relacionado a, por exemplo, vamos supor, a gente está aqui conversando sobre racismo e você querer me ensinar algo sobre racismo, aí não faz sentido, não é o seu local de fala, você não vivenciou isso, então não faz sentido você querer me ensinar sobre tal. Agora, você indicar obras que trabalham temáticas raciais no Canto do Gárgula, sendo uma pessoa branca, não há problema nenhum. Eu acho que você precisa, na verdade, isso é uma coisa que você tem como responsabilidade social, sabe? Você sabe que existe um privilégio branco, você sabe que você não tem como abrir mão dele, de certa forma, então que você utilize ele para alcançar mais pessoas, para difundir o antirracismo, seja através de você apresentar obras de escritores negros, apresentar personagens protagonistas negros, porque tem muita obra aí que não necessariamente foi escrita por uma pessoa negra, mas tem protagonista negro. E às vezes a pessoa escreveu com muito respeito, sabe? Tipo, não é uma coisa estereotipada, não é uma Legal. coisa, sabe? Tem muita coisa Deixa eu legal. aproveitar esse teu gancho, Oi, pode falar. deixa eu aproveitar esse teu gancho só para pegar duas obras que estão bem nisso que você falou, que eu indiquei, e são exatamente obras que tratam e estão combatendo o antirracismo. Vamos lá, deixa eu pegar aqui, ver se eu acho aqui fácil. Porque nunca está fácil, né? Impressionante. Essa aqui é uma delas, com certeza, e essa aqui. Você escreve um texto nesta obra aqui, o Sim, chamado de Cthulhu, da Script Editora, sim. de H.P. Lovecraft, que é um racista, uma pessoa podre. Criou uma obra maravilhosa, mas é uma pessoa podre e racista. Ele criou um universo, né? Ele criou um universo que hoje é difundido por muita gente, porque, primeiro, que as obras são em domínio público. Segundo, que ele criou conceitos que acabam servindo de referência para todo mundo que vai criar horror nesse sentido mais de criaturas, de E universos você cósmicos. escreve, e você escreve um texto aqui pontuando exatamente esse racismo, isso que você está falando agora, que é Sim, muito importante. E sim. aí, eu já indiquei essa obra porque eu acho que ela é importante não só pelo conto, mas pelos extras. Eu acho que as obras que trazem extras como esse têm de ser lembradas. E aí eu te indico, não sei se você já leu, esse livro aqui é A Balada do Black Tom.
Você já me disse. Nesse Eu acho livro que aqui, foi você que você mesmo me disse sobre. Eu exatamente, esse livro aqui é do Vitor Lavallee. Esse Uhum, livro aqui é a resposta. O Vitor Lavallee é um escritor negro que passou a vida fã do Lovecraft. E uhum, quando ele se entende como um cidadão negro que sofre racismo, e aí ele percebe que o autor que ele mais ama é um racista desgraçado, ele entra numa contradição pessoal. E ele pega o conto do Lovecraft. Olha, Tiago, olha que maneiro. O conto do Lovecraft está no final do livro sim, e é exatamente em páginas pretas é que ele coloca o conto do Lovecraft. sim. E aí ele responde ao conto do Lovecraft com a balada do Black Tom em páginas brancas. É uma ironia muito bem colocada. Muito bom. Entendeu? E Eu, ele eu, faz um conto, eu... cara, que eu vou te falar que é muito melhor que o Lovecraft. Mas muito melhor. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. E eu acho que isso é uma das coisas que eu coloco até no meu texto, porque tem muita gente que se inspira no Lovecraft. E eu acho que assim, legal se inspirar e tudo mais, mas realmente subverte essa parte ruim. Subverte. Constrói uma narrativa, você vai se inspirar, mas acaba construindo uma narrativa completamente diferente, às vezes completamente representativa. Eu já li muitas obras que se inspiram nos contos do Lovecraft. Mesmo tem as obras da Draco, por exemplo, que ele fez o chamado de Cthulhu, que eles fizeram, que é aquela copa toda verde e tudo mais. Tá, uma coletânea, tudo inspirada no Cthulhu, que é essa criatura mística Eu que tenho esse quadrinho aqui, deixa eu pegar para é um exemplificar. quadrinho visualmente muito bonito e tem umas histórias de horror muito boas. E eu falo pra você que na época que eu li esse quadrinho, eu também não sabia do, do racismo do Lovecraft. Assim, eu tinha, assim, pitacos, eu já tinha ouvido algumas coisas, mas eu nunca tinha ido atrás. E aí eu decidi ir atrás, foi um momento assim, puta, eu não quero ter contato. Assim, foi uma opção minha não querer ter contato com materiais do autor, originais do autor. E eu segui até hoje, tanto que eu não tenho nada especificamente escrito por Lovecraft na minha coleção de leituras. Não tenho nada porque eu não tenho interesse mesmo, sabe? Eu sei o que ele representa, eu sei a importância dele pro terror, pro horror, seja literário e até mesmo dentro das outras mídias, mas eu não tenho interesse de consumir um cara que era abertamente racista e que coloca isso nas suas obras. Para mim não faz sentido. Só se fosse para fazer algum trabalho acadêmico que Entendi. me puxasse a isso. Porque na verdade foi um pouco, pai, o que eu acabei lendo bastante coisa assim, acabei pegando trechos de livros e coisas do tipo para poder me basear na hora de escrever o texto, entendeu? Mas eu não tenho muito interesse de tê-lo na minha coleção de forma alguma. Entendi. Porém, não dá para controlar, né? Que é o que eu falei no meu texto também. Não dá para você controlar. Não tem como falar para você, olha, eu não quero que você compre um livro do Lovecraft. Eu não tenho como. Não tem como controlar esse tipo de coisa. Eu Mas posso hoje eu vou te falar. conscientizar. Sim, sim. Hoje teve esse papo que nós estamos tendo agora, nesse assunto específico, aconteceu no grupo de WhatsApp que eu tenho com vários amigos, né? E surgiu essa questão. Um amigo meu há muito tempo falou assim: tinha pintado na internet, não sei o que, um busto do Lovecraft. Ele falou: Daniel, olha aí, compra. Eu falei: não, não quero comprar. Busto do Lovecraft eu não quero comprar. Ele, como pessoa, eu não quero de maneira alguma na minha casa, em lugar nenhum. A obra dele, para mim, já passou ele como ser humano e hoje, pessoas magníficas como o Matt Ruff, o Vitor Lavallee, pegam a obra dele, subvertem, acabam com esse racismo, mudam essa vertente, escrevem coisas muito melhores, maravilhosas, e na verdade vai ter um momento que talvez não se lembre mais de Lovecraft ou ele não seja mais essa figura tão Eu acho reverenciada. difícil. Eu acho difícil porque isso só aconteceria se, se ele não fosse exaltado, entendeu? Porque a cada momento que ele é utilizado como referência para uma pessoa, principalmente uma pessoa que não considera, sabe? Que, tipo, tem muita gente que pensa da seguinte forma: temos que separar o autor da obra. Ou tem muita gente que fala: ele é fruto do tempo dele, entendeu? Isso para mim não justifica nada, entendeu? Tipo, não faz nenhum sentido. Entendi. Eu não concordo, não tem como concordar com isso. Eu, como pessoa preta, não tenho como concordar com isso,
sabe? Então é tudo bem. Então tudo bem, todos os racistas, todo mundo que foi chicoteado por pessoas brancas na escravidão. Ah, não, tudo bem, eles foram frutos do, do tempo deles. Não, não é isso, entendeu? Não existe essa de separar autor de obra, não existe essa de você relativizar o racismo do escritor ou de qualquer produtor artístico pela época que ele viveu, porque assim, consciência do que é certo e errado todo mundo pode ter. E eram seres humanos, entendeu? Então estamos falando de animais, que também seria Entendi. errado, não estamos falando de nada assim fora do comum, entendeu? Então eu não tenho como olhar dessa forma. Mas quem olha dessa forma consegue relativizar isso e consegue exaltar Lovecraft ainda como um dos grandes mestres do terror. E isso vai sempre trazer ele para os holofotes, entendeu? Por mais que ele não esteja mais Entendi. vivo há muitos anos. Mas ele é assim, se você pensar que ele morreu em 1800 e... Faz um bom tempo, já faz mais de... Já, não fez 200 anos ainda, mas... Enfim, ele morreu um bom tempo e ele ainda é lembrado como uma coisa exaltada, sabe? Uma coisa positivamente exaltada, como um grande criador do horror, eu não acho muito provável que isso caia por terra É, tão eu não cedo. sei se ele é positivamente exaltado, cara. É engraçado isso, que eu vejo tanto pontuarem esse lado ruim dele, e eu acho que Então, hoje em dia se lê ele de uma maneira crítica. sim, mas eu acho, eu não concordo plenamente, porque acontece o quê? As pessoas até pontuam, só que aí elas vão assim, olha, apesar de ele ser abertamente, nanã, elas continuam o texto, sabe? Tipo, vira um tópico dentro de um texto que a pessoa está escrevendo. Não é uma coisa assim extremamente relevante dentro do texto. Entendi. Não é isso o mais importante. E às vezes não é pra ser, porque o cara não tá falando não é o meu ponto no meu texto, sabe? Racismo e Lovecraft. Ele tá Entendi. falando da obra em si ou às vezes está falando do próprio autor, mas ele acaba minimizando o lado racista dele. Então é muito complexo Entendi. isso daí. Eu acho que para isso mudar, para que isso que você citou acontecer, precisaria que a maior parte dos leitores de Lovecraft hoje, ou nos próximos anos, tivessem a consciência do quão errado é o lado racista, o lado não, o quão racista ele era, e realmente não aceitar isso de nenhuma maneira, sabe? Não relativizar. Não falar, ele é fruto de época alguma, não porque tem que separar o autor da obra. Se as pessoas conseguirem ler Lovecraft sem separar, sem levar esses pontos em consideração, talvez um dia isso possa acontecer, mas eu acho difícil. Assim como acabar o racismo é improvável, acho que isso aí não Entendi. é muito complicado Não, tanto quanto. cara, é por isso que eu gosto de bater papo contigo. Cara. Você traz visões para mim que só me ensinam. Eu estou aqui aprendendo contigo, entendeu? Não, e pra quem não sabe, eu fiquei amigo próximo do Daniel por causa de um estabilizador. Mas, cara, você é o que me salva, bicho. Você é o cara que conhece a porra toda, cara. Isso, jamais. Mas é muito engraçado, né? Porque como pequenas coisas podem criar laços de amizade assim do nada. Mas é muito bom, né, cara? É muito bom. E eu vou te falar, é bom ouvir tudo isso de você, porque eu sou um leitor de horror, de terror. Sim, Eu tenho vários autores que eu leio. Não leio só sim. Lovecraft, eu leio Poe, eu leio muitos outros. É, eu leio Chambers, eu leio Ambrose Bierce. Tem muita gente boa e leio esses atuais. Então eu tento sempre buscar essas novas leituras que trazem revisões e tentam acabar com essa visão antiquada, escrota, merda que ele tinha. Entendeu? Sim. Porque eu acho que a gente precisa. A minha visão é fazer, assim, a gente sempre tem que fazer uma leitura crítica da obra, entendeu? E eu vou falar pra você, é engraçado que, sim, eu tenho uma experiência de leitura muito não muito muito específica com terror, porque eu não tenho medo de nem filme nem nada, mas assim, eu gostaria que uma obra de terror, quando eu fosse ler, quando eu fosse ter contato, ela me desse pelo menos um friozinho, sabe? Um medo, porque é o que faz parte pra mim. Então, o que funciona geralmente quando eu vou pegar uma obra de terror? Funciona pra mim muitas vezes.
uma obra que trabalha com terror psicológico ou com fatos, sabe? Coisas que, por exemplo, igual até que eu citei hoje no Story porque eu recebi esse livro aqui, calma aí. Eu recebi. Aquele famoso baseados em fatos reais, né? Não tô nem falando. Esses baseados em fatos reais não é, geralmente nunca é. Eu digo uma obra, aquela obra do Marcel Bartolo, o Lama. Aquilo foi um acontecimento ambiental muito problemático e que com certeza gerou terror para as pessoas que sofreram com aquilo, de verdade, sabe? Aquele tipo de horror sendo trabalhado numa obra, para mim é muito interessante porque ele realmente trabalha um terror real. Porque assim, eu fico Sim. imaginando como seria eu estar naquela circunstância, sabe? E ele trabalha de uma forma mística, porque ele coloca uma criatura naquele meio, sabe? Então assim, ele sabe aproveitar a, Os dois lados, né? a, os dois lados da situação e é um terror. E terrores que trabalham com o psicológico, sabe esse lado meio da tecnologia, o quanto ela avança a ponto de ela trazer uma realidade meio que problemática e meio de horror mesmo, sabe? Tipo, usando um filme como exemplo, o próprio Get Out. Pra mim é um terror psicológico. Aquilo é muito bom, aquilo é muito bem feito. E eu acho que assim, quando as obras de quadrinhos de terror trabalham indo para aquela vertente, indo para essas vertentes assim, elas me conquistam porque é uma forma de me fazer refletir de forma a ter medo, sabe? Porque eu não gostaria que isso acontecesse comigo. Isso aí Com é uma coisa certeza. problemática, sabe? Questões de guerra, quando usam guerra também, é muito interessante porque graças a Deus a gente não entrou em nenhuma nova guerra no mundo, mas nunca dá para saber com os países aí sempre em conflito, lá, prontos para estourar. Mas enfim, eu recebi esse quadrinho, não, esse livro do Pipoque Nanquim, que é A Profecia. Chegou ontem. E ele vai contar a história do filme, que eu já assisti, né? Provavelmente. Que talvez tenha um aprofundamento um pouco maior, pelo fato de ser um livro, né? Geralmente livros eles trabalham melhor personagem do que por ter mais tempo, às vezes, do que o cinema pode fazer. Então, às vezes vai entrar um pouco mais nas questões do Damien, das origens, de todo o lado de investigação do pai dele para entender qual a origem do filho e tudo mais. Então tudo isso deve ter muito melhor explorado no livro. Mas tipo, provavelmente se eu curtir, vai ser muito mais pela narrativa muito bem escrita do que por ser um terror, entendeu? Tipo, porque eu não vou ficar com medo. Entendeu? Tipo, eu não acho que o Cara, filho do Cristo vai você quer ficar aparecer. com medo de um livro? Stephen King, Silent Slot. Então, e eu acho que Stephen King ele é um cara que sabe construir, assim, e o mais engraçado é que todo mundo que adapta algum conto do Stephen King para quadrinho perde um pouco, sabe? Sabe, eu tenho É uma teoria. difícil, não é fácil. Eu tenho uma teoria. Mas eu tenho uma teoria, eu já até brinquei, já até falei isso para meus amigos. E não entendam, para quem tá me acompanhando aí, não entenda errado, não é que eu não goste de não é que eu não gosto de ler quadrinhos de terror ou livros de terror. Eu gosto, mas eu acabo o que me prende muito mais é a qualidade de roteiro do que necessariamente o gênero em si. Entendi. Mas eu falo que eu acho que um livro, uma prosa, ela tem muito mais potencial de me trazer medo do que o quadrinho. Porque o que o ser humano teme? O ser humano teme tudo que aquilo que ele não entende, aquilo que ele não consegue personificar, que ele não consegue entender. Então, a partir do momento que você transporta isso para o quadrinho, automaticamente você precisa personificar tudo isso. Você precisa desenhar, você precisa dar forma a tudo isso. E a partir do momento que você dá forma, você dá entendimento. E aí o ser humano passa a não ter mais tanto medo assim. Concordo Entendeu? contigo. Não é tão desconhecido. E Eu aí acho que, acaba que para você que curte quadrinho, ele mexe. vê se eu não vou te ajudar nessa ideia. O cara de quadrinho, para fazer o medo, ele tem que trabalhar muito bem o enquadramento da cena numa Sim, página para poder trabalhar com a tua mente rapidamente e é deixá-la mistério. em um estado de alerta. Sim, Entendeu? exatamente. O que é muito difícil no quadrinho, porque o quadrinho tem uma questão de ler no ritmo certo, tem uma questão de você. Cada um tem seu ritmo, então às vezes eu tô lendo rápido alguma coisa no quadro e passa despercebido por mim ou por outra pessoa. Então isso é muito complexo. Agora, quando você está lendo um livro, se você quer realmente estar imerso ao livro, você vai começar a imaginar, você vai se concentrar no livro. Então você vai
e você vai precisar imaginar aquela cena acontecendo. E aí é o seu imaginário tentando construir aquilo. Aí, a Sim, partir do com momento que certeza. começa a vir uma descrição de algo que para você é difícil de criar, de personificar no seu imaginário, isso pode gerar medo. Então, provavelmente uma narrativa em livro, assim, pode me dar muito mais receio, muito mais medo do que um quadrinho, no geral. Mas, é o que eu falo, assim, o que realmente é relevante para mim é o bom roteiro. Um bom roteiro. Obviamente, quando o roteiro consegue mexer com as minhas emoções, ele acaba sendo alavancado a um novo patamar para mim. Sim, com Mas, certeza. ó, um quadrinho, para eu vou mostrar para vocês. Não é, eu acho que não é o momento de falar de indicações, porque não é bem isso. Mas eu tenho que mostrar, porque eu acho Aproveita o que. tempo aí, cara. Vambora. Não, eu não sei se você tem mais alguma pergunta, né, em geral, mas se você tiver, você pode falar. Mas eu vou falar, ó. Um quadrinho que não é necessariamente de terror, e é um dos quadrinhos que eu falei que é um dos melhores do ano. Mas ele me dá medo pelo que ele representa uma realidade nossa, no momento atual, muito, muito clara, que é o Sabrina. E esse Não li quadrinho, ainda. com certeza vai estar aí no top 3 dos melhores do ano, pelo menos na minha lista eu acho que vai ficar. Mas eu tenho quase certeza que na maior parte das pessoas que tiverem lido vai acabar ficando. E Sabrina trabalha o impacto das fake news na vida de pessoas comuns. E isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. E Com é certeza. muito, quando você começa a ler a narrativa que o Nick. É um nome muito difícil, Nick Drenaza, que está ao contrário, então não vai dar para vocês verem, só se Nick vocês conseguirem. Dranos. É, Dranos. Nick Dranusso, deve ser alguma coisa assim. Deve ser E polonês toda isso, uma cara. narrativa. Eu não falo aqui, eles não têm um prefácio tão grande. Na verdade, já vai quase que direto para a história. Deixa eu ver se tem aqui a origem do cara. Ó, né? É de Londres. Então isso quer dizer que ele é britânico. Enfim, Britânico. é. Ele constrói um suspense, uma narrativa tão pesada que você começa a se colocar no lugar dessas pessoas, porque as pessoas que estão sofrendo com o acontecimento, é, elas podem ser qualquer um. Você consegue se identificar com ele, sabe? Porque pode ser qualquer pessoa. E você começa a ver a angústia que eles vão tendo com relação aos acontecimentos da. Eu que não vou dar spoiler da obra, e todo o impacto que as fake news vão gerando e tudo mais, e você começa a ficar realmente apreensivo. Você fala, meu Deus, se eu estivesse no lugar dele, eu ia estar surtando, eu ia estar, sei lá, depressivo, porque você fica com medo. O Sim. medo que. E é muito real. Então, assim, não é um quadrinho de terror, mas gera medo, porque você pode acontecer Cara, com você de hoje para amanhã, do um nada. quadrinho assim, não sei se você leu, Relatório de Brodeck. Sim, sim, tá aqui, ó. Pesado Mas demais, cara. sim, mas o relatório de Brodeck, ele ainda é um quadrinho pesado, ele tem uma tensão real, porém, ó, o pessoal, o Brothercast está perguntando qual é o assunto da live. Na verdade, não tem um assunto específico. É, É, vou explicar. É, o Daniel, que é meu amigo aí do Canto do Gárgula, ele ia me entrevistar, mas houve um problema técnico, por algum motivo não estava dando para eu entrar na live dele. Então eu tive que abrir a live aqui e a live está acontecendo e ele está me entrevistando e agora a gente está falando de diversas outras coisas. A gente está no momento falando de obras que geram medo, que geram alguma aflição quando a gente está lendo. E eu estava falando de Sabrina, que trabalha com as fake news e o impacto que elas causam na vida de um civil comum. E é muito problemático mesmo. E se quem lê, quando começa a entender a tensão que é criada e o quão é difícil lidar com isso, quando você é a vítima, é muito, muito, muito treta. É uma coisa assim. imagino. E Deve ser bem recomendo pesado. essa leitura. Mas no caso o relatório de Brodeck, ele ainda é um quadrinho de uma época, de uma outra época, né? Ele tá falando de um cenário pós-guerra, se não me engano, né? Mas É, eu fiquei muito impactado porque o nosso digníssimo presidente tinha acabado de começar a fazer sua avalanche de besteiras no governo. E eu olhava o Brother, que a frase do Brother, que é fantástica, que resume o quadrinho, que é pior do que você ser o único culpado, é você ser o único inocente. E eu estava me sentindo muito assim, sacou? entendo. Então, você criou uma relação direta com a obra. Especificamente você com a obra. Então faz sentido nesse.
nesse contexto. Uma outra obra que também não é de terror, era Darkseid, e eu fico meio assim, e é os Refugiados. Eu falo isso, Refugiados? tipo, não é uma situação que eu provavelmente vai passar, a não sei que eu vá tentar viver em outro país de uma maneira ilegal, mas eu fico com muito receio, sabe? É muito triste saber que certas coisas acontecem com essas pessoas. É um tratamento completamente sem dignidade. E a gente está falando de seres humanos. E, É o e isso está terror acontecendo real, né, agora, cara? entendeu? Sabe? Tipo, e isso está acontecendo agora, entendeu? Enquanto a gente está aqui conversando, isso está acontecendo. E a gente é impotente a isso, entendeu? A gente não tem nada diretamente que a gente possa fazer para impedir que isso aconteça dessa forma. Então, me gera muito medo, gera muito medo de que as coisas possam seguir para esse caminho, até mesmo sem, sabe, tipo, ir num sentido até fora dessas pessoas refugiadas. Se você não é bem quisto num lugar, você é tratado dessa forma. Então eu fico muito. Mas Refugiados é um ótimo quadrinho. Ele foi publicado em 2018. Recomendo que quem quiser conhecer um pouco mais. Inclusive, eu acho que eu já estou com essa pauta pronta aí para fazer um vídeo, então, para falar sobre essas obras que Legal. trabalham com culturas diferentes que são hoje no mundo todo são muito vilanizadas, então, e que muitas dessas pessoas hoje são refugiadas em outros países estrangeiros. Entendi. Então, tem muitas obras que trabalham isso e eu pretendo fazer um especial sobre. Tem muitas obras, né? Perséfone, tem várias obras, Maus, Sim. tem várias obras clássicas que trabalham Ah, mas perseguições eu acho que enormes. Maus ele é outros 500, porque o Maus, a população judaica hoje, os judeus em si, eles já ocuparam no passado uma posição de sociedade que era vítima na época do Holocausto e tudo mais. Hoje, eles estão nas elites, né? Então, da sociedade. Uma- Então, eles não estão nas mesmas circunstâncias que eles estiveram no passado. Obviamente, ainda existem muitas pessoas antissemitas, tem grupos extremistas, esses neo-nazi aí que aparecem da vida, mas não é a mesma coisa como foi no passado, entendeu? É de se refletir, é de se pensar, é de se preocupar, mas não é a mesma coisa. Então acaba que mal sendo um relato muito de um pós-guerra. Agora, no caso de Persepolis, sim, porque, tipo, na real, o que é relatado em Persepolis, ele tá muito pior hoje, entendeu? Tipo, não houve uma melhora na situação daquelas pessoas, houve uma piora na situação daquelas pessoas. No caso dos judeus, não. A parte, acho que mais complicada é que Israel tá em volta ali de vários países que o consideram como inimigo. Existem uma série de questões sociais ali a serem refletidas. Eu não consigo pegar e falar, olha, o que está certo e o que está errado. Eu preciso muito ler a respeito, entender mais o contexto histórico e geográfico dali para poder eu assumir uma fala afirmativa. Mas Israel está em volta de inimigos, de certa forma. Seja por questões religiosas, seja por questões geográficas, eles estão em volta de inimigos. Então eles têm que combater o tempo todo esse problema. E por isso eles são um dos países mais com um maior armamento militar, sabe? São muito preparados. A população como um todo é muito preparada. Sim, com certeza. Mas só que se você parar para pensar, os judeus em volta do mundo, eles têm uma vida. Pelo menos eu conheço muito a comunidade judaica de São Paulo. Eu tenho muitos amigos próximos da comunidade, alguns que são realmente ricos e outros que são classe média, pelo menos, mas eu não conheço nenhum judeu pobre. Então já começa daí, entendeu? Então eu fico meio nesse pensamento com relação a como que a comunidade judaica como um todo no mundo inteiro, ela não está na mesma situação de risco que ela esteve Sim. 50 anos atrás. 50? 60? 70 anos. 40, não, 80 anos já, praticamente. Já faz bastante tempo. Eu ia É, te indicar isso aqui, eu até vi que você tem aí. Esse é um livro que é muito bom. fala de terror e eu curti a pegada dele. Gostei também. Eu Porque ela gostei sabe bastante. trabalhar exatamente o enquadramento, e quem gosta de quadrinho precisa entender que o quadrinho é todo montado, né? Agora, Sim, vamos voltar, a gente já começou a falar de indicações aqui, e na verdade o tópico não da é, nossa não é no live. caso ainda.
Exato. O top da nossa live é falar, mas eu acho que tem tudo a ver, ô, Thiago, porque na verdade é o que a gente fala, né? Normalmente, livros e quadrinhos tá no nosso métier. E nós tínhamos comentado do aumento de autores negros. E aí vamos aproveitar quem está citando, cita, por favor, os autores negros que você acha que nós devemos começar a ler urgentemente. Ah, sim, claro. Bom, deixa eu pensar aqui. Que de cabeça, eu já falei de cabeça muitos dos que eu gostaria que vocês conhecessem. Bom, gostaria que vocês conhecessem todas as narrativas periféricas. Começa daí. Isso eu já estava de olho nessa brincadeira. Agora que você falou, estou mais de olho. Sabe, indico todas as narrativas periféricas, porque elas são escritas por pessoas que vivenciaram todas as questões sociais. Então eu recomendo, porque, então, assim, nós temos Pomo, que vai trabalhar aí a questão do fanatismo religioso e como ele pode ser problemático para uma sociedade, e aqui ele trabalha com o futuro distópico. Então, o mais interessante, todas as obras elas são periféricas, mas elas não necessariamente elas estão pautadas dentro de uma realidade atual. Elas trabalham as vivências periféricas de uma maneira, cada uma à sua maneira. Então isso é muito legal, porque traz uma individualidade para cada obra que muita gente talvez não esperava. E isso é bem legal, porque traz Isso é maneiro. sabe? Então aqui temos essa questão do fanatismo sendo trabalhado. Aí temos Editora o Mino, né? Guardiões. Editora Sim, todos da Mino. Mino. Todos da Tá. Mino. Para todos os tipos de vermes aqui, vai falar sobre classes sociais, de certa forma, e como vivem pessoas em classes sociais diferenciadas e quais são os privilégios que alguns têm, gozam que outros não têm, e o quanto isso pode ser problemático, e o quanto isso é devastador para pessoas que estão na base ali sofrendo para dar a melhor vida para aqueles que estão no topo. Então aqui nós temos o para todos os tipos de vermes. E isso aqui também é trabalhado de uma maneira meio sci-fi, então não é necessariamente pautado na nossa realidade atual, assim, é bem diferenciado. Aí temos o Shin, que é um quadrinho bem bacana no sentido que ele trabalha, o autor, que é o Isaac Santos, ele gosta muito de cultura oriental. Então ele usa muito do conhecimento de cultura oriental dele para trabalhar essa obra. Ele também usou uma referência. Eu tenho postado os vídeos com eles falando um pouco das referências que eles usaram para fazer os quadrinhos deles. E aqui é um samurai, um shinobi, né? No caso é um ninja, não é um samurai, falei errado. Ele ele indo para a última missão antes de poder tentar curtir a vida dele, curtir o restante da vida dele com a filha, de uma maneira que seja digna para ele, sabe? Que não seja, sabe, trabalhar no emprego, um emprego maçante e sofrido apenas para dar o que come para a filha, não ser fazendo uma coisa indigna, também para dar o que comer para a filha. Então, assim, Entendi. tem essa pegada aqui. É bem objetivo, bem curto, com bastante ação. Acho que é um dos quadrinhos com mais ação, se não é o que tem mais ação de fato, entre as narrativas. Temos aqui o Quando a Música Acabar. Esse aqui é o único das narrativas. Esse e o próximo que eu vou falar são dois que trabalham já questões periféricas bem atuais. Apesar desse quadrinho, ele se pauta muito nos anos 90. Então tem uma nostalgia bem bacana, tanto nas referências musicais, até mesmo o nome do quadrinho, Quando a Música Acabar, é uma referência musical. Se vocês querem saber mais, vejam o vídeo do, do Isaac Sagara falando na Afronerd. Ele fala sobre a referência que ele usou tanto para a composição da obra como para alguns elementos que ela tem. E aqui a gente vai trabalhar pessoas de periferia que estão lidando com problemas pessoais, e tudo isso acontece no meio de uma festa. Então é muito interessante a forma como ele aborda e como tudo se conclui e quem é que se ferra no final. Então, assim, é muito bom, vale muito a pena. É um dos meus Maneiro. preferidos. E sobrou mais dois, né? Eu vou. Crianças Selvagens. Esse aqui também é muito pautado na situação real. É o Gabu que escreve. E, meu, a sensibilidade que o Gabu traz para o quadrinho é muito boa. Porque ele vai falar de garotos de rua, sabe? Crianças Acho que o que Gabu tá online aqui. deve estar. Então, ó, tá ouvindo eu falar bem de novo do quadrinho dele.
Porque o Gabu, ele se pauta aí nessas crianças de rua que acabam se caindo em situações marginalizadas. Muitas pessoas, às vezes, não sabem o que faz essas crianças caírem nessas situações, mas muitas vezes é por falta de opção, ou porque realmente são quase que jogadas mesmo ali, forçadas a estarem ali. E elas têm que viver, né? Tem que sobreviver, cada dia, um dia de cada vez, tentando se alimentar, tentando ter um refúgio sei lá, de frio, de chuva, de tudo, sabe? E o quanto isso, às vezes, entre eles, quando eles estão juntos, acaba criando laços de amizade entre eles para eles sobreviverem. Então Que acaba legal. virando um grupo social muito, muito, muito carente, obviamente, mas, sabe, muito fragilizado, mas que também busca aí a sobrevivência num mundo desigual. E o Olha, Gabu perguntando faz aqui onde é que isso. acha esses quadrinhos. É na editora Mino, pessoal. É na Mino. E a Mino tá com uma Site da editora. promoção. Os 6 quadrinhos está saindo por 110, ou vocês podem comprar individualmente aqueles que vocês se interessarem mais. E Legal. o meu favorito, eu já acho que já falei para ele, eu gostei muito, é o do Arthur Pix, que é o Thomas Lavie-Rosset, eu acho que é assim que se pronuncia, que é também é uma música, descobri, é uma música de uma música francesa famosa, e que seria a tradução uma vida rosa, uma vida, sabe, La tipo, Vie en uma Rose é uma vida. música famosa, famosíssima Sim, francesa. eu não sabia, não sabia o nome da música. Depois que eu ouvi, eu falei, nossa, é famosa a música, eu já ouvi ela várias vezes. Aí eu não sabia que era esse o nome, enfim. E, meu, isso aqui é muito legal. É muito, muito, muito legal. Você tá pensando, você lê, você pensa que você tá lendo uma sitcom, de certa forma, mas ao mesmo tempo tem um lado dramático muito, muito latente aqui. Então, é a versatilidade que o Arthur tem na hora de ele construir os personagens e a narrativa é muito legal, de verdade. Você se diverte e ao mesmo tempo você se impacta com a forma como ele conclui a obra, que eu não vou falar, que é óbvio que eu não ia falar, que Maneiro, é um maneiro. spoiler. Mas meu, esse aqui é muito legal mesmo. Não que os outros não sejam, todos são muito bons. Mas da minha experiência de leitura, esse é o meu favorito entre todos. E recomendo todas as narrativas periféricas para vocês conhecerem, porque vale a pena. Porque é o que eu falei, essa é a minha favorita, mas eu sei que tem gente que a favorita é a do Gabu. Eu sei que tem gente que é a favorita da Kione. Eu sei que tem gente que a favorita é a do Zack Sagara. Então vai muito realmente da experiência de leitura de cada um. Esses aqui são 6 artistas periféricos e que eu recomendo, mas fora isso tem o Robson Moura, que vocês podem encontrar ele no Instagram, ele cria obras falando sobre racismo. A última que ele fez, ele estava com uma campanha no Catarse para lançar um quadrinho esse ano, talvez já tenha sido financiada, mas o último que ele já lançou de fato foi o Pérolas Brancas. O Robson ele tem uma característica bem legal de ele produzir os quadrinhos dele baseado nos Inktober's. Para quem não conhece, o Inktober é um movimento que acontece todo mês de outubro, onde os artistas usam o mês inteiro para cada dia do mês fazer uma arte É dentro de um muito tema maneiro. que eles predefinem antes. No caso do Robson, ele cria um tema que é pautado nas questões raciais. E todo ano ele faz isso. Então ele teve um lançamento com um ano retrasado, 2017, que foi o Black Friday, que trabalha e tem essa puxada aí com a promoção capitalista. E tem o Pérolas Brancas, que ele vai falando, cada dia da semana ele fez uma tira de um quadro colocando pessoas brancas usando falas racistas, mas que para eles não é tão racista assim. Então, assim, além de ser um puta aprendizado para quem às vezes reproduz o racismo e não tá sabendo do que tá falando, é um puta quadrinho legal e que é acessível, porque se você não tiver como comprar, você pode voltar no Instagram do Robson e você pode ver o Inktober dele, porque ele compila o Inktober num quadrinho. E aí você Entendi. consegue entender o que ele está querendo dizer, porque a ideia do Robson não necessariamente é capitalizar com a obra dele. Obviamente ele quer, como artista, receber por isso, porque ele trabalha com isso, mas ele também ao mesmo tempo quer dar acesso e passar aprendizado para as pessoas. Aí tem o Jean Lins também, que é de Alagoas, que faz um trabalho magnífico aí com Dandara, que é uma obra que é pautada Dandara é na época da escravidão, e ele tem os Contos de Griot, que é pautado nas religiões africanas. Então são 2 quadrinhos bem curtinhos, mas bem gostosinhos de ler.
E o traço do Jean Lins é muito bonito, é um traço bem, sabe, bem cartoon. Você consegue imaginar O aquilo nosso ali. mercado nacional não deve nada lá para fora, né, cara? É muito Não. bom, né? Não, tanto que a gente tem muita gente que produz para fora. Aí, bom, tem os nossos amigos que já são grandes, mas que, obviamente, precisam ser evidenciados. Para quem não conhece aí o Marcelo de Salete, eu recomendo fortemente. Ele tem três grandes obras aí que duas são muito assim, toda hora são citadas em listas de leituras representativas, mesmo fora do contexto de quadrinhos. A Angola Janga, por exemplo, sempre aparecerá. Você pode ver aí, se alguém estiver indicando literatura negra, Angola Janga vai estar participando entre elas, junto com a Angela Davis, junto com qualquer outro, junto com a Jamila Ribeiro. Então vocês vão encontrar aí o Marcelo Salete entre eles e Angola Janga, que fala aí da história dos Zumbi dos Palmares através dos 11 anos de pesquisa do Marcelo Salete. 11 anos para ele produzir esse quadrinho. Então, assim, é um puta Que trabalho. maneiro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. É um calhamaço legal. Tá vendo? Ele é um monstro, né, cara? É. Aí tem Kumbi também, que na verdade o Kumbi foi lançado antes de Angola Janga e é meio que um preparo para Angola Janga, mas o Kumbi acaba sendo até um pouco mais amplo porque ele vai pegando pequenas histórias, é uma coletânea de histórias de momentos da escravidão e ele é focado em escravos não necessariamente que foram alçados na história, como no caso dos Zumbi dos Palmares. São escravos comuns, vamos dizer assim. E aí você vai vendo a história de cada um deles. Se eu não me engano, são 8 histórias dentro de Kumbi e todas são muito boas, são muito bem escritas, são muito bem roteirizadas. O Marcelo é um monstro. E eu assim, posso ficar aqui indicando. Tem que indicar mulheres. Marília Mars. Eu tô indicando alguns que eu não tô com quadrinho fácil. Mas vocês podem acessar o Instagram de todos eles aí que vocês encontram. A Marília Mars é uma mulher negra que produziu um quadrinho sensacional que saiu, se eu não me engano, o ano passado. Se não foi o ano passado, foi no final do ano retrasado. E se chama Indivisível. E ele vai contar a história real do bairro da Liberdade, que muita gente não sabe. E esse trabalho dela, além de ser sido um quadrinho, ele foi o trabalho de conclusão de curso dela, que ela fazia arquitetura e urbanismo. Então o quadrinho dela é pautado em fatos, não é uma coisa, não é uma ficção, não é nada. Então, assim, você acaba assim revelando uma coisa para você e te deixa até um pouco incomodado. Me deixou, porque eu gostaria muito que que houvesse um tratamento com mais respeito à população negra e a nossa história, porque ela a todo momento há uma tentativa de se apagar dessa história. E a gente tem que ficar lutando, fazendo uma luta contrária para que isso não seja extinto de alguma maneira. E esse trabalho dela acaba sendo um relato, porque uma vez eu conversei com ela numa entrevista, não foi nem uma entrevista, foi num convite que eu recebi para o desenho etílico, e eu perguntei para ela se havia alguma obra que ela conheça que falasse especificamente sobre aquele ponto que ela estava ressaltando no trabalho dela de conclusão de curso. Ela disse que não, que ela teve que ir pegando informações e montou. Então acaba que a obra dela sendo extremamente importante para marcar, olha aqui, ó, isso aqui aconteceu, isso aqui continua acontecendo, esse apagamento histórico, e mais pessoas precisam saber disso. Então, esse quadrinho tinha que ser distribuído, amplamente distribuído por São Paulo e o Brasil inteiro, porque muita gente vem aí, turista, vem para a Liberdade e pensa que a Liberdade é um bairro tradicionalmente oriental. Mas não é bem isso, entendeu? Tipo, ele é hoje, mas ele não era. Então, Entendi. tem todo um contexto. E eu vou fechar as minhas indicações de autores negros com Jefferson Costa, que é um dos. Atualmente deve ser uma das pessoas que está mais sendo considerada e citada devido à última obra dele, que é a que eu quero indicar. Também não é uma obra barata, mas eu recomendo, de qualquer forma. Quando tiver a possibilidade de comprar, comprem, porque não só, além de ser uma obra representativa, é uma obra tradicionalmente brasileira e é muito bonita. Que é Roseira, Medalha, Engenho e Outras Histórias. Recomendo, foi publicado por Pipoca Nanquim. É uma poesia em forma de quadrinho e ao mesmo tempo é uma homenagem ao sertão, ao Nordeste e a toda a base da família brasileira que
certa forma, está pautado aqui. Pelo menos Essa capa é linda, né? representa a maioria, né? Vamos dizer assim. Sim, o Jefferson, né? Eu sou suspeito a falar porque eu tenho uma camiseta, né? Criada pelo Afropower, que foi desenhada pelo Jefferson, então eu sou muito suspeito. Eu gosto muito da arte dele. Quando eu pensei em fazer a camiseta, o Jefferson sempre foi o primeiro nome. E quando eu chamei ele, convidei ele para fazer a camiseta, ele topou de primeira. Então, assim, eu fiquei extremamente Isso feliz. você me falou, cara. Foi um barato isso. Então, assim, é muito legal. Mas, de verdade, assim, eu recomendo esse quadrinho. Sei que não é muito barato e talvez não seja tão acessível para todo mundo, mas quando tiver uma oportunidade, comprem, porque é um quadrinho muito bonito, dá para se aprender muita coisa com ele. A arte do Jefferson ela é muito boa e, ao mesmo tempo, ela é muito. Ela sabe, ela é muito personalizada, sabe? Você Engraçado, entra no. ela consegue linkar delicadeza com expressividade, né, cara? Sim, 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 sim. E isso aqui é um trabalho que não tem só a história que ele trabalha, ele fez pesquisa para tal, porque aqui ele está usando a família dele como molde para trabalhar a história, mas ela é universal. Qualquer pessoa que lê brasileiro vai se identificar com a história, vai ter algum ponto que vai ter uma ligação, porque no geral a maior parte das pessoas do Brasil elas têm nós somos um país miscigenado, né? E um país que tem muitas misturas. Muita gente provavelmente tem famílias, tem pessoas na família que vieram do Nordeste, ou às vezes os pais, os avós, enfim. E tem essa mistura toda e em algum momento na árvore genealógica acaba que se identificando com isso, principalmente quando você conhece um pouco da história da sua família. E aqui ele está explorando isso de uma maneira muito bonita, muito Que legal. universal e ao mesmo tempo ele consegue valorizar o todo o dialeto do nordestino, ele consegue valorizar todo o toda a base cultural que vem do Nordeste. Então é quase um dicionário também. É lindo, é lindo. Eu recomendo. Não é à toa que ficou para mim em segundo lugar nos melhores do ano de 2019, né? Mas, fiz minhas indicações. E a gente tem Cara, aqui quanto 3 tempo a gente minutos de tem live. ainda? Quanto tempo a Três gente tem? minutos. Cara, Três. faz teu Três minutos. jabá e eu vou fazer o meu rapidinho. Sigam o Vou Canto fazer. Galo, pelo amor de Tá. Deus. Eu vou. Oh, meu Deus. Ai, nem vi que tinha. Deixa eu ver se tem pergunta também. Sensação de terror é uma sensação inicial hoje. Ó, o Brothercast fez uma pergunta e a gente ignorou sem querer. Foi desculpa. Mas a sensação de terror é uma sensação que se inicia com angústia existencial, não é verdade? Necessariamente essa noção hollywoodiana e sensacionalista. Sempre que releio o Swift Tooth, tenho angústia. Ó, nunca li Swift Tooth. Espero um dia que a Panini republique para que eu possa ler, porque é uma das obras que todo mundo fala do Lemay, que é uma das melhores. Espero um dia poder ler também. Ó, Jonathan, você voltou, eu só vi agora, mas eu já falei da prateleira de quadrinhos. E falou Ah, muito. deixa eu... Cara, faz teu Nossa, jabá, já senão não vai tinha dar muita tempo, cara. coisa. Só se fizer mais uma, mas aí é foda. Não, não Cara, dá. gente. Amanhã eu tenho que trabalhar. Faz teu jabá Ah, é verdade. rapidinho. Então, eu vou fazer mais jabá. Bom, gente, como falei, conheçam, quem não conhece, acessem o Afronerd, venham ver as resenhas aí, que são muito diversas, muito representativas. Estão terminando aí um especial com as narrativas periféricas e amanhã tem uma super surpresa para quem está aí acompanhando. Então, se vocês quiserem aí saber o que é, aguardem que na noite de amanhã eu posto. E vou deixar aí a voz pro Daniel. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado o meu convite. A tua voz aqui é importante demais. Você traz uma bagagem e uma importância dentro do mercado literário que eu queria trazer exatamente porque eu percebia o peso do teu trabalho, o peso do teu esforço e que a gente precisa trazer essa voz cada vez mais alta. Então, eu só posso te agradecer. Sigam o Canto Gárgula. Pessoal, fiquem em casa se vocês puderem, cuidem de vocês, cuidem do próximo, cuidem de quem vocês não conhecem. E eu vou deixar aqui meu beijo para todos. Meu É amigo, isso aí, beijo para gente. você. Ó, teve um monte de gente. Ó, tem alguns segundos, então eu vou aproveitar. Então que eu tô lendo os comentários da galera. Mas salva a Tem, live. eu vou salvar. Eu sou o Lume mesmo do PJ. O PJ é um artista incrível. Eu ainda não li o Eu Sou o Lume, apesar de ele ter me enviado o PDF. Eu li uma outra obra dele que também é periférica, é muito boa. E eu recomendo. Só que eu esqueci o nome agora. Mas enfim, é muito boa.
E, bom, lá. Enfim, onde. Ah, nossa, até o Sidão entrou na nossa live, hein? Agora eu tô vendo. É. Eu não tinha visto, porque tava passando pra cima e eu não tinha Eu visto cheguei a realmente. ver, mas você estava falando e ia te atrapalhar. Não, que isso, não tem problema. Ah, o Afro Samurai eu tenho, mas eu não li. Eu tenho os mangás, não sei quantos volumes são, mas eu tenho pelo menos uns dois ou três. E vai acabar, gente. Um grande abraço e até mais. Valeu.